Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, né, pessoal? Graças a Deus a gente mais um dia aqui, né, para continuar o nosso processo da consciência, pessoal. E não é fácil, tá? Essa nossa caminhada, tá, pessoal? Que é uma caminhada com sentimento. Você tem que ter o amor, né? Então envolve aí o coração, tá? Essa parte emocional, também você tem que ter conhecimento também, tem que ter consciência, então envolve o mental também. Então essa caminhada é difícil, porque a gente tem que caminhar tanto com mente e coração, né? E torna bastante difícil. Esse é o caminho, que é o caminho do amor, tá? É o caminho do sentir. Então não tem como, tá, pessoal? A gente caminhar, a gente ser espiritual sem sentir, tá? Não existe isso, tá, pessoal? Eu acho que eu gravei um vídeo, né? O que é o sentir espiritual, não foi? Eu gravei um vídeo assim aí, tá aí no meu canal, a não ser que o YouTube se invocou com esse vídeo aí, né? E mandou para as quintas do Beleléu. Você entende, pessoal? Deixa eu tomar o chá aqui, tá? Então, esse caminho é um caminho do sentir, tá, pessoal? É um caminho do sentir. Você tem que ir sentindo, tá? Às vezes até a nossa escolha não é pelo o modo racional, até, às vezes até por sentir também, tá? Muitas escolhas do que a gente faz, tá? Porque tem coisas que a gente sente que não chega no racional, a gente não consegue compreender, entende? Então, esse é o caminho, tá, pessoal? Qual a gente está evoluindo, a gente despertou, está evoluindo, está nesse caminho, está aprendendo a amar, está aprendendo essa vibração nova, né? Que a gente não estava acostumado quando a gente estava aí no nosso orgulho, no nosso, né? A gente estava preso a essas coisas aí. Mas agora a gente despertou para caminhar nesse caminho, que é um caminho do sentir, tá? Então, por isso que se torna bastante difícil, tá, esse caminho para algumas pessoas. Esse caminho do despertar não é para todo mundo, tá, pessoal? A depender do setor aonde você está aqui nessa realidade, tá? Complica mais ainda, pessoal. Porque é um caminho de justiça e de amor. Então, você fala, eu sou desperto, por exemplo, aí você é um policial. Você está vendo muita corrupção. Você é um político. Você é uma pessoa onde você está trabalhando, está tendo muita corrupção. Né? Como é que você tem que agir nesse lugar? Então, quando você vai agir espiritualmente, né, fazendo bem ao próximo, você vai ser um do que vão ser atacado nesse meio, pessoal. Porque esse meio aí é pura corrupção, é pura injustiça, principalmente muita injustiça contra aqueles que não tem nada, que são ignorantes, tá, pessoal? Então, se você vai defender, por exemplo, você é um advogado, você está vendo injustiça aí, você vai defender. Ah, você vai ser atacado, pessoal. Você vai ser atacado, como eu vi um, um advogado aqui, né? Ele defendendo a causa de um cidadão que era inocente, mas parece que a polícia não queria que ele defendesse o cidadão, né? Então, quis, né? Até ameaçar ele, fazer coisas, tá, pessoal? Para que ele caísse fora disso. Então, recebe. Então, será que ele vai aguentar o tranco, pessoal? Será que você
despertar vai querer fazer justiça, enfrentar essas coisas, porque aqueles que estão querendo fazer o bem, você vai enfrentar isso aí, porque aqui toda a composição é a composição do mal, pessoal. É a Matrix que está fazendo maldade. Por isso que está tendo muita injustiça. E aí, será que você vai ter coragem para isso? Você entende, pessoal? Eu só estou dando para você ver como é complicado, tá? O despertar da consciência, né? O despertar da consciência não vai ser esse oba-oba que aconteceu no meio evangélico, tá? No meio evangélico tem um bocado desse nesse setor, mas nunca estão fazendo justiça. Está até fazendo até mais injustiça ainda contra as pessoas. Então, pessoal, não está no caminho do despertar da consciência, não está no caminho que é conhecido também, o caminho do sentir, o caminho do amor, né? Não está nesse caminho, tá? Eles participam de algum templo, vai para algum templo, né? É religioso, mas não estão nesse caminho. Entende que esse caminho que foi criado não tem nada a ver com o caminho espiritual, pessoal? Eu até gravei, né? O que é o caminho espiritual está aqui também. Para que vocês entendam, pessoal, tome consciência, tá? Não existe, eu vou entrar, eu participo do grupo, né? Eu participo do grupo tal. Você participar de um grupo é uma coisa. Agora, saber se você está andando no caminho, na frequência do amor, né? Da misericórdia, da justiça, fazendo justiça, seja o setor que você está aí, tá? Aqueles que fazem justiça verdadeiramente, ele é perseguido. O sistema persegue ele. É porque você está sendo um intruso no meio do sistema. Está querendo, como é que se diz? Colocar as coisas que o sistema não quer que você coloque. Justiça e amor. Ele não quer que vocês coloquem isso. Você entende agora por que a gente está nesse sistema e está na dificuldade que a gente está, pessoal? Você entende agora? Tá? E isso está sendo aí, ó. Então, quando você começa a fazer justiça, seja onde setor, você é um repórter, você é um político, você é um como é advogado, você sabe, você é um polícia, você que está nesse meio começar a fazer justiça aí, tá? Por isso que aqui, né, teve um aí, um polícia, ele queria ser honesto, queria fazer as coisas corretas, parece que, né, cancelaram o CPF dele aí. Então, por que cidadão não pode fazer justiça, ser honesto nesse meio? Porque existe um monte de injustiça aí, pessoal. Um monte de prática abusiva, um monte de tudo. Então, veja que o despertar, às vezes, não é fácil para algumas pessoas. A depender do setor que você está. Tá? Já aconteceu vários aí. Então, na política mesmo, entrou um aí querendo fazer o certo, fazer a justiça, eliminaram. Teve um aqui, né? Um presidente, me esqueci o nome dele, né? Que ele tentou fazer aí diferente, cancelaram, cancelaram o CPF dele. Então, veja como é difícil, pessoal, porque esse mundo é de injustiça. Esse mundo está posto na base da justiça. Eu quero que isso fique bem claro na sua mente, porque quando você despertar, pessoal, você vai ver o quanto você está lutando para fazer justiça, você vibrar no amor, você vê que vai ser uma dificuldade. Né? É o que a gente enfrentamos, né, pessoal? Enfrentamos aqui no nosso dia a dia, tá? Mas é isso. Então veja que o despertar não é fácil.
tá? Eu tô vendo aí, tá tendo muito oba-oba aí desse despertar. E aí vai atingir essa camada da sociedade, onde políticos, advogados, né? Essas pessoas aí, tá, pessoal? Vai encontrar dificuldade em colocar essas vibrações, essas frequências nesse lugar, porque já está posto. Então o inimigo vai atacar você. Por isso que todos que praticam a justiça é perseguido até a morte. Foi o que aconteceu com os discípulos. Você sabe da história dos discípulos da Escritura, da Bíblia? Você sabe, pessoal? Olha aí, pode examinar aí. Entende o que aconteceu com ele? Então, há uma dificuldade muito grande para a gente seguir nesse caminho do amor, né? Esse caminho do despertar da consciência. Então, esse é o despertar, o caminho da justiça, o caminho que a gente tem que fazer justiça, é um caminho de misericórdia, de compaixão. Então, veja se você está nesse caminho. Não é caminho de ir para um. Ah, irmão Samuel, eu vou para um templo aqui, eu vou para um grupo aqui. Não é esse caminho, tá, pessoal? As pessoas. Foi o engano que foi colocado na mente. As pessoas pensam que ele está no caminho de Cristo, no caminho, é se ele está em algum grupo desse, não necessariamente. Pessoal, eu tenho que falar para tirar esse engano das suas mentes. Eu sei que isso está tudo na mente das pessoas. Ele pensa que o caminho é quando você vai para algum grupo desse aí, algum quadrado desse aí. E aí fica defendendo algum quadrado desse aí. Tá? Defendendo um líder. Tem muitos aí, pessoal. Tá? Eu espero que vocês aqui sejam crescidos sobre isso, tá? Entenda que eu estou passando muito entendimento sobre essas coisas, tá, pessoal? Tá bom, pessoal. Depois dessa introdução, vou tomar aqui um gole de chá, né, pessoal? Eu saio pra rua, mulher, a polícia é tudo me olhando. Um gole de chazinho para eu tomar aqui. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Aonde foi que a gente parou, pessoal? Lembra? Ou já esqueceu? Cadê, meu Deus? Cadê, pessoal? Cadê? Eu anoto tudo, tá, pessoal? Por isso que eu anoto tudo, para a gente não se perder, né, no nosso processo aqui. Então, a gente vai para a sétima parte, né, pessoal? Sétima parte desse tema, que é o quê? Esse tema, o que é, né? O que é a quebra de ciclo espiritual. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo, tá, pessoal? Eu lembro, tá, pessoal? Que mesmo seu entendimento no para eu estava seguindo esse caminho do amor, do bem, né? Fazendo bem, eu sempre tive pessoas que estavam me atacaram. Teve muitas pessoas que me atacaram para eu, como é que se diz, criar no meu coração mágoa, ódio, sabe? Raiva, né, pessoal? Então, uma forma de você quebrar o ciclo, tá, pessoal? Se você tem mágoa, tem ressentimento, tem, como é que se diz, guardando coisa, você precisa se liberar disso, pessoal. Senão você não vai quebrar o ciclo, você vai ficar preso no ciclo. Então, às vezes, a tentação, né, da gente, o inimigo, porque ele sabe que você é espiritual, ele vai colocar pessoas que vai magoar você, vai falar coisa para você, para atingir seu coração, pessoal. Para fazer você parar, você ficar preso no ciclo. Então, quem não perdoa, que não sabe, tira as mágoas, tira as coisas, ele está preso no ciclo, pessoal. Você pode estar até num grupo religioso aí.
Se você está com mágoa, está com ressentimento, está guardando essas coisas, tá, pessoal? Você está preso ainda. Você não quebrou. Tá? Isso aconteceu muito na minha vida, tá? Estou falando porque isso aconteceu muito na minha vida. Muitas pessoas, tá, pessoal? Por mais que eu fazendo bem, as pessoas tentando me magoar, colocar esse sentimento, tá? E eu fiquei alguns tempos, né, com esse ressentimento e fiquei me sentindo muito mal, pessoal. Fiquei sentindo muito mal. Aí, mesmo a gente sabendo que Cristo manda a gente perdoar, mas não é fácil, pessoal, tá? Principalmente quando a gente coloca um orgulho aí, coloca essas coisas, por isso que a gente tem que quebrar essas frequências. Então, quando a gente vai quebrando essa frequência, a gente está quebrando esse ciclo, né? Que é para fazer a gente ficar preso numa frequência baixa, fazer a gente ficar sofrendo. E aí, quando desencarnar, vai ficar pelo mundo aí, espiritual baixo. É isso que ele quer. Aí ele venceu a guerra contra você, ele venceu. Tá, pessoal? Então, para a gente não ser vencido, né? Vencer a batalha espiritual, a gente não pode, tá, pessoal? Pessoas com mágoa, ressentimento, tá? Vai ter que perdoar, tá, pessoal? Então, por isso que Cristo ensina essas coisas. Por que ele está ensinando a gente a perdoar, mesmo as pessoas agindo errada com a gente? Por quê, pessoal? Para que a gente não fique preso no ciclo, porque talvez essa pessoa seja usada pelo inimigo para fazer você ficar preso no ciclo. Então, isso que é desperto, pessoal, isso é que é estar desperto, tá? Então, Cristo vem ensinar e se despertar para a gente essas frequências mais evoluídas, né? Que até hoje, muita gente, até gente que está nos grupos religiosos, estão cheios de mágoa, cheios de rancor, cheios de coisa, guardando raiva, pessoal. Você não tá no caminho ainda, pessoal. Você ainda precisa quebrar esse ciclo. Tá preso. Ah, mas eu vou domingo, todo domingo, irmão Samuel, para o grupo aqui, para o templo aqui, eu vou. O templo tal, até templos famosos. Você pode ir para qualquer coisa. Se não você trabalhar esses processos, você está preso ao ciclo e quando você deixar o corpo, você vai perceber isso. Então, o que é a quebra de ciclo espiritual? E como entrar nesse processo de libertação? A gente entra quando desperta. Por quê? Porque ele fala a quebra de ciclo espiritual é um processo, né, que a consciência percebe, né, de identificar, então a sua consciência começa a interromper padrões repetitivos de sofrimento e dor, ou comportamento ou pensamento limitante que se manifesta na nossa vida. Então, é esse processo que a nossa consciência entra. Um processo de perdoar, de amar, de seguir a vida, para a gente não estar preso ao ciclo. Entende, pessoal? Aí ele fala, muitas vezes esses padrões são herdados de geração passada ou adquiridos através de trauma não resolvido. Então, através desses traumas, tá? Pessoas que estão guardando mágoa, ódio, isso são traumas, pessoal. E você precisa se livrar disso para você caminhar livre. Você sair desse ciclo mais baixo e passar por um ciclo mais acima. Tá? Aí ele fala, esse rompimento envolve diversos aspectos importantes para a evolução pessoal, mental, emocional e espiritual. Então, vai envolver tudo isso, tá, pessoal? A quebra do ciclo espiritual, tá? Vai envolver todo esse
esse contexto que é o humano. O humano é isso, é corpo, alma e espírito. Não tem como, tá? Então, por isso que a gente tem que trabalhar o nosso comportamento, né? O físico, trabalhar o nosso mental, emocional e trabalhar o espiritual, a conexão com o Criador. É isso, o ser humano só vive assim, pessoal. Se algo começa, ele começa a balançar, a entrar em desequilíbrio. Não tem o que fazer, pessoal. Por isso que o inimigo sabe disso, é por isso que ele está atacando, ele está desequilibrando as pessoas que estão aqui. E a gente, né, tentando chamar as pessoas para esse caminho, para o caminho do despertar, que é um caminho de justiça, de amor, do sentir, né? Então, é um caminho que a gente, consciencialmente, a gente constrói, tá, pessoal? E é o caminho de justiça, é o caminho de... que é o caminho de Cristo, que ele nos ensina. Tá? Mas isso foi confundido, você ir o caminho, ser um caminho de você ir para algum templo, né? As igrejas desvirtuaram totalmente o conhecimento de Cristo. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é isso, agora a gente está tentando consertar os erros e tentar seguir a nossa jornada. É o que a gente está fazendo aqui. Então, ele disse, rompimento envolve diversos aspectos importantes para a evolução pessoal, mental, emocional e espiritual da pessoa. Então, a gente viu isso na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima parte. Tá, pessoal? Então, mas a gente parou aqui, 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape para que possa suportar. Então toda a nossa tentação é humana, pessoal, tá? O inimigo ele vai tentar a gente com essas coisas que a gente está pegada ao ego, à tentação humana, ao homem do desejo, tá? Então Cristo também ele foi humano, então ele passou por essa tentação. Quando o inimigo lá ofereceu riqueza, ofereceu, né, glória a ele, mas ele permaneceu fiel. Agora, será que a gente permanece ou a gente vai? Porque vai chegar um tempo aí, tá, pessoal? A gente vai estar no tempo de destruição, de escassez, mas depois vai chegar um tempo que vai oferecer vocês coisas, tá? Coisas físicas, humanas, né? Para aqui nessa realidade. E muitos de vocês vão, como é que se diz? Como é que se diz? Muitos de vocês vão aceitar isso, que é o quê? A marca da besta. Porque se não tiver, ele vai fazer um sistema onde ninguém compra, ninguém vende se não tiver essa marca. Então, você vai ficar com fome, pessoal? Como é que vai acontecer? Porque todas as coisas aqui, esse contexto está sendo dominado. Entende a situação como vai ser difícil, pessoal? Então, por isso que muitos vai ser enganado e vai aceitar isso pela condição social, financeira que vai receber. Porque se você não receber, você também é atacado. Até seu CPF é cancelado. Vocês entendem, né, do que eu estou falando, né, pessoal? Vocês aí que estão dispersos, você entende do que eu estou falando, né? Entende? Eu não posso falar isso aqui abertamente. Mas é a situação que a gente está correndo.
E quanto mais você ficar pegado a essas coisas da matéria, tá? Então essa é uma tentação, tá? Que a gente tem, a tentação humana. Mas Deus sempre não vai deixar aquilo que a gente não pode suportar. Ele vai dar o escape, né? Então, de várias coisas. Então, a frequência física, né, emocional, mental, ele vai sempre dar o escape a gente, tá? Ele sempre está nos dando o escape, tá, pessoal? Para a gente entrar numa frequência correta, a frequência de Cristo, tá? Para a gente caminhar aqui, fazer o nosso propósito e depois a gente ir embora, tá? Porque o negócio vai esquentar aqui e vai ficar bem quente, tá? Tá bom? Então a gente viu isso aí, né, na sexta parte, agora a gente vai para a sétima. 1 Coríntios 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, pessoal, a gente que é espiritual, a gente não pode deixar se dominar por nenhuma dessas coisas, tá? A nossa consciência tem que ter o controle. Porque se você está sendo dominado, você está sendo escravo dessas coisas. Você entende? Então, tudo me é lícito, então, mas nem tudo convém eu fazer. Então, só vou buscar aquilo que a espiritualidade me convém eu fazer. Tá? Em todas as coisas, todos os setores aqui. Então, porque em todas as energias. Então, todas as energias me são lícitas? Me são lícitas. Mas qual é a energia que é permitida que eu esteja? O que é que eu tenho que fazer? Qual é o meu comportamento? Então, é isso que a gente tem que olhar. Porque a gente não pode fazer tudo. A gente é livre, mas tudo não convém a gente fazer. Tá, pessoal? Então, temos que ter essa consciência, né? É o que Paulo fala aqui. O que mais, pessoal? Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, a tentação humana. Então, por isso que a gente tem que vigiar, ver aonde a gente precisa trabalhar essas energias, aonde a gente precisa melhorar, tá? Achar o escape que Deus está nos dando para a gente entrar por aí, para que a gente, aquilo que é lícito, a gente faça. Por quê? Então a gente tem que orar, né? Vigiar, orar, para não entrar nessa tentação. Na verdade, o espírito está pronto. Então, na verdade, o nosso espírito, ele está pronto, ele é perfeito. Mas o que é que acontece? Ele fala, mas a carne é fraca. Então, esse homem do desejo, essa carne é fraca. Por isso que você tem que estar vigiando. Você está sempre trabalhando o espiritual. Porque você pode ser tentado. Ou como vai acontecer aí a tentação de vocês terem coisas, terem dinheiro, terem regalia nessa vida terrena, né? Que o inimigo vai lhe oferecer. Mas em troca de quê? Em troca da sua alma. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que avisar isso aqui a vocês, porque isso vai acontecer, pessoal. E como é que você vai estar? Será que você vai aceitar isso? Ou será que você vai acreditar em Cristo? Eu estou vendo muita gente aí com pouca fé, pessoal. Vai ser levado aí pelo esse novo regime que vai aparecer aí, que é o governo mundial aí. Não, vocês não vão resistir isso, tá? Pela pouca, você não tem fé nenhuma, tem muita gente aí. Vai ter muita gente religiosa que vai aderir isso aí, pessoal. Eu sinto muito, tá? E a gente está sendo provado, tá? Os nossos desejos,
o homem do desejo, é o homem da carne, é fraco. Por isso que a gente tem que alimentar, vigiar, trabalhar o nosso espiritual, porque o espírito está pronto. Ele é pronto, ele é perfeito. Então a gente tem que trabalhar ele para a gente entrar na frequência desse espírito. Porque se a gente ficar fazendo a vontade da carne, a carne é fraca e vai fazer com que a gente caia espiritualmente. Saia do caminho. Olha aí, pessoal. Eu não quero dar esse exemplo, tá? Porque isso às vezes muitos aí ficam zangados, tá? Olha aí o que é que aconteceu com os líderes. Tem até um líder aí agora que está sendo julgado aí, tá? Um líder aí de uma igreja famosa aí. Vocês sabem quem são, né? Vocês sabem quem é aí, tá? Um líder aí que disse que expulsava demônio aí. E ele mesmo que estava com demônio aí. Vocês sabem quem é, tá? Não posso falar aqui, tá, pessoal? Então, aí ele fala, o que mais, pessoal? Gálatas 5, versículo 1, vamos ler. Estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, ele está falando aqui para quem? Para aqueles irmãos espirituais, pessoal. Aquele que despertaram. Então, fique firme na liberdade que você foi liberto. Com Cristo nos libertou e nos torneis a nos meter debaixo do jugo da servidão. Então, não vá de novo para debaixo da servidão. Você que está em Cristo, está liberto, não se meta mais. Não vá para a frequência onde vai deixar você preso. É às vezes o que está acontecendo com alguns espirituais, tá, pessoal? Eles estão sendo vencidos pelas tentações da carne, pelas coisas, por dinheiro, tá? Estão caindo, a maioria dos líderes caíram tudo por causa de dinheiro. Tá? Então não caia, porque se você voltar a tornar-se a se meter debaixo de jugo, de servidão, você vai ficar preso. Então você é um escravo. É isso que Paulo fala lá para os irmãos de Gálatas. Aí o que mais, pessoal? Tiago 4, versículo 7. Sujeitável, pois, a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, é o que a gente tem que fazer, se sujeitar a Deus, pessoal. Porque toda essa influência do mal, o diabo não vai nos atingir, tá? Essa energia vai se afastando. Você percebe isso, né, pessoal? Vocês que despertaram, vocês estão em outra frequência, amigos que estão, eles começaram a se afastar de você. É naturalmente, pessoal. Isso acontece, tá? Então, por quê? Porque você está se sujeitando a Deus. Você está se chegando a Deus. Você está trabalhando essa frequência. Tá? O que mais? Romanos 6, versículos 5 e 6. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, então veja, olha o que Paulo está falando, pessoal. Porque quando a gente desperta a consciência, a gente, né, recebe o batismo do Espírito, a gente se torna espiritual. Então, o que é que aconteceu, o que Paulo está dizendo? A gente foi plantado juntamente com ele. Por que plantado? Porque Cristo é a videira. Então, você foi enxertado. Então, por isso que enxertado no ramo, ele disse, eu sou o ramo e vós são as videiras. Então, aquele que está em mim e eu nele, esse está plantado juntamente comigo. Então, na semelhança da sua morte. Então, estamos mortos, como Cristo também está morto para as coisas dessa realidade, a gente está morto também.
É a morte do desapego, é a morte desse mundo físico. A gente está renascendo para o espiritual, né? Também o seremos na sua ressurreição. Então, se a gente foi plantado junto na morte com ele, vamos ressurgir também espiritualmente, né, com o corpo glorioso na ressurreição com Cristo. A gente vai ressurgir. Sabemos isto. Então, olha o que Paulo fala. Os irmãos, ele já sabia disso. Então, sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. É por isso que disse assim, Paulo, ele fala, né? Estou crucificado com Cristo. Se a gente for pegar do lado físico, oxe, Paulo ainda nem tinha se convertido quando Cristo foi crucificado. Você entende, pessoal? Está falando de uma coisa espiritual. Então, ao quebrar do ciclo, o despertar da consciência, o nascer de novo, é a gente entrar nesse processo de como é, de largar o velho homem. Qual é o velho homem? O homem do desejo, o homem do ego, o homem que deseja coisa. Então é a gente largar esse homem, né, que ele foi crucificado com Cristo, né? Ele fala para que o corpo do pecado, então, corpo do desejo, o homem do desejo, né, seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. Então, não podemos mais servir ao nosso desejo egóico aqui. Então, essa é a morte que a gente tem, pessoal. A gente renasceu espiritualmente. E a gente está morto espiritualmente. Por isso que Paulo fala que ele está crucificado com Cristo. Ele disse, o viver para mim nessa realidade é Cristo, e o morrer para mim, nesse mundo físico, é lucro. Será que é lucro para você, pessoal? Tá? Então, morrer fisicamente, para aqueles que são espiritual, é lucro, pessoal. Não é ruim, não, tá? Porque eu sei que a morte física aqui tem uma conotação ruim, tá? Entende? Mas para aqueles que não renasceram espiritualmente. Mas para aqueles que renasceram, tem uma conotação de vitória, de alegria. Entende? Ele morre com Cristo na frequência de Cristo fisicamente, ele vai ressurgir espiritualmente com Cristo na ressurreição. Tá? Então ele disse, para que o corpo do pecado seja desfeito. Então, para que seja desfeito esse corpo do pecado que foi criado, tá? Que a gente recebeu como herança de Adão, pessoal. Então, Cristo desfez isso aí. E agora para a gente seguir livre, mas para praticando mais pecado ainda, não, pessoal. Para a gente estar fazendo a vontade de Deus, amando o próximo, fazendo justiça no amor, né? Então, esse é o caminho dos despertos. Esse é o caminho espiritual. É difícil para alguns, tá, pessoal? De acordo com o setor que você está aqui, isso pode se tornar bastante difícil. Será que você vai permanecer nesse caminho, fazendo justiça às pessoas? Porque sabemos que tem aí, que controla aí essa matrix, né? Os líderes aí controlam essa matrix. E tudo aí é composto de injustiça, tá, pessoal? A gente está imposto de injustiça. Foi por isso que eu estava vendo o vídeo, né? O cara mostrando que olha aqui, pessoal, a gente ganha aqui um salário mínimo, trabalha enquanto os políticos, né, ele mostrando lá, os deputados políticos, olha quantos dias ele trabalha e olha quantos ele recebe. Entende, pessoal? Então, como é que o mundo é composto por essa injustiça? Como é que você vai querer colocar as coisas, a justiça de Deus nesse meio aí?
Não dá, pessoal. Porque o mundo já é todo composto de injustiça. Então o cara estava gravando o vídeo, né? Eu vi ele dizendo, tá, a gente trabalha, tá, pessoal? E é isso que a gente ganha aqui, tá? Ele disse, e o cara trabalha, olha quantos dias da semana o cara trabalha. 2 dias, vai lá, bate o ponto, né? Toma um cafezinho, tal, tá? Conversa ali e volta. E olha quanto o cidadão, e olha quantas GH tem. Então, pessoal, já um sistema desse é de injustiça, pessoal. É de injustiça. Você entende? Então, ó, tem uma disparidade muito grande, tá? Dos usufruir das coisas dessa realidade, tá? Então, é o inimigo que está controlando tudo isso e ele vai ter o controle máximo, tá? Vai ter um controle máximo. Então, se você quiser alguma coisa, tá? Física para sobreviver, você vai ter que adorar a ele. Ele está preparando para isso, tá? E muita gente vão se prostrar, tá? Até pessoas religiosas vão se prostrar a esse Deus desse século. E vai perder a chance de vida eterna que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo prometeu àqueles que o amam, tá? Então, ao fim de que não se vamos mais ao pecado. Então, não se vamos mais ao pecado. Ao que mais, pessoal? 1 João 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, tudo que há no mundo aqui, tá, pessoal? É uma ilusão. Então, se você tem concupiscência, né? Que é o desejo desse homem, do desejo da carne, né? Sua carne está voltada para isso. Sua concupiscência, seus olhos estão nessa soberba da vida, de ter riqueza, de ter isso. Então, isso não vem do Pai, é do mundo. São coisas do mundo. Então, são tentação humana. E foi por isso que o inimigo aproveitou essa tentação humana para tentar Cristo. Por quê? Porque ele estava como humano. Ele estava sentindo o desejo do homem, do desejo também. Então o inimigo queria pegar ele aí. Mas só que ele, você sabe que Cristo é o Deus, né? O Filho de Deus aqui encarnado. E ele foi tentar porque ele estava como humano. Tá? Então a tentação humana então foi tentar o ego, esse homem do desejo a Cristo, o inimigo. Então, pela concupiscência da carne, dos olhos, né? Mostrou então o zelo, mostrou a riqueza. Então a maioria dos homens querem isso, quer riqueza, regalia, né? E você viu, ele estava com fome, então o que é que ele fez? Aí, ó, transforma essa pedra em pão aí, você não é Deus? Para comer? Você entende, pessoal? Então, foi tentado, tá? E a gente está passando por esse teste, a gente vai ser tentado também. A gente que é espiritual, tá, pessoal? A gente é tentado o dia todo aqui. Todo dia aqui que a gente tá, a gente é tentado aqui nessa realidade. Tá? Porque tudo que há no mundo, né, é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Então, é desse mundo físico. Não tem nada a ver com o Pai. Por isso que o Pai veio resgatar a nossa alma, o nosso espírito. Né? Que tem a essência dele,
tem o propósito dele na nossa alma. Tá? O que mais, pessoal? Tito 2, versículo 11 e 12. Por a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando que, renunciando à impiedade e à concupiscência, né, mundana, então, o homem do desejo, né, vivamos neste presente século, né, sóbrio, justa e piamente. Então, essa é a frequência daqueles que é espiritual, daqueles que foram salvos desse ciclo de, né? Esse ciclo que a gente estava da roda de Sansara, a gente foi solto porque a gente estava preso por causa do pecado de Adão, né? Então ele diz, por a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação. Então a graça de Deus é Cristo. Se manifestou a salvação dele da nossa consciência a todos os homens. Agora, a todos os homens. Será que todos os homens querem ser salvos, pessoal? Né? Será que eles querem receber a Cristo? Né? Então, ele fala, ensinando, então, essa graça de Deus que é Cristo, veio ensinando que, renunciando à impiedade, então, as práticas ímpias do mal, né? E a concupiscência mundana, então, o homem do desejo, a gente também renunciando isso, né? Vivamos neste presente século sóbrio, então, lúcido, né? Desperto. Justa, então, praticando justiça, né? Não é isso? E piamente, então, praticando o amor, a piedade, o amor, né? Para com outro. Então, por isso que o caminho de despertar é um caminho de ser sóbrio, de iluminação, sobriedade, então clareza, né? Que a pessoa está percebendo as coisas, praticando a justiça, sendo justo. Não tem o que fazer. Por isso que às vezes o despertar é difícil para algumas pessoas, tá? E piamente, então, praticando a piedade, o amor para com o próximo. Essa é a frequência que a gente tem que viver daquele que é espiritual. Então, ele vai ter que renunciar à impiedade, o concupiscência, que é o homem do desejo, o ego dele. Ele vai ter que renunciar a isso para caminhar no caminho da justiça e do amor. Senão, não é despertar coisa nenhuma. É loucura, é oba-oba aí que vocês estão agindo aí. Eu sinto muito, tá, pessoal? Vai ter muita gente zangada comigo aqui. Até do despertar também. Vai ter gente zangada. Talvez até deixe meu canal. Boa sorte, tá? Eu só posso dizer boa sorte para vocês, tá, pessoal? Por eu ter falado essas coisas e você deixar do meu canal. Boa sorte. Aí o que mais? João 8,34. Respondeu-lhe Jesus. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, isso ele estava falando lá para os fariseus, né, pessoal? Então, uma pessoa religiosa. Então, não significa que você é uma pessoa religiosa, vai para um grupo, vai para um templo, que você está praticando a justiça, que você é de Deus. Tem muitos aí agora que eu estou vendo, principalmente dos templos evangélicos, tá? Estão praticando injustiça. Entende? Então,
Esses caras não estão despertos, esses caras não entenderam o que é o evangelho de Cristo. Não entenderam nada. Estão perdidos aí, tá? Estão agindo religiosamente por ganância, igual esses fariseus, que Jesus respondeu a ele, em verdade, em verdade. Então ele colocou verdade dupla. Vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, eles estavam cometendo pecado, pessoal. Por quê? Eles estavam limpando o corpo, mas eles estavam negando o mais importante, o amor, a fé, a misericórdia para com o próximo. Religioso, tá? E é a mesma coisa que está acontecendo com os religiosos de hoje. Então, está sendo escravo, está preso no ciclo. Então, quando você é escravo, você está preso. O escravo tem que ficar preso no ciclo. Está preso no ciclo espiritual. Que só é liberto com a verdade. Tá? Eu suletrei para vocês aí entenderem aí como é que vocês despertam vocês aí. Você se torna livre espiritualmente. Foi por isso que Cristo também falou para os judeus, né? Aqueles que creram nele, né? Já que você creu em mim, então permaneça na minha palavra. O que mais, pessoal? 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não são de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e no vosso espírito, o qual pertence a Deus. Então, veja aqui, pessoal. Eu não sei porque ainda, né, as pessoas não entendem o que é a igreja de Cristo, tá, pessoal? Até hoje é uma confusão aí, foi causada pelos religiosos aí, até hoje tem confusão, tá? Mas agora eu acho que a ficha já está caindo de algumas pessoas, tá? Estão despertando, estão procurando essas coisas, estão estudando, tá? Porque também muitas coisas foram escondidas, tá, pessoal? E aí criou essa situação que a gente hoje está, a maioria, como é que se diz? Não entendendo totalmente o que é isso. Mas Paulo fala aqui, ou não sabe que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o nosso corpo está o templo a gente se torna o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Mas Paulo acrescenta lá que diz, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, não pertence a Cristo e a Deus. Então, ele não tem o Espírito, então ele não é o templo de Deus, então ele não é a igreja de Deus. É sério, né, pessoal? Entende? Então, porque o Espírito, né? A gente chama o templo do Espírito, que habita em vós, né? Os irmãos despertos, o Espírito está habitando em vocês, proveniente de Deus, que não sou de vós, né? Mesmo. Então, não são de vós mesmos. Porque foste comprado, né? Seu corpo foi comprado por um bom preço, para que você foi comprado por um bom preço de sangue, para que o Espírito de Deus habitasse em você. Purificado, santificado com o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Espírito para habitar em você agora, tá? Então, quebrou aí um ciclo. Pois Deus não pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Então, glorificai, pois, a Deus
no vosso corpo. Então, nosso corpo tem que ser para a glória de Deus. E no espírito também, o qual pertence a Deus. Então, tanto o corpo como o espírito pertence a esse Deus. Deus vivo. Que ele está habitando no nosso corpo, nossa consciência. Ele quer nos dirigir. Ele quer nos orientar nessa caminhada que a nossa consciência está passando aqui. Tá? Então, vamos observar isso, tá, pessoal? O que mais? João 8:31. Vamos ler. 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Então, é essa parte que Jesus está falando para aqueles judeus que criam nele. Eram religiosos também, né? Se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente serei meu discípulo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, foi quebrado um ciclo daqueles religiosos, porque ele creu em Cristo, né, pessoal? Cria em Cristo. Aqueles judeus eram religiosos, mas criam em Cristo. Então, eles se tornaram os judeus que estavam crendo em Cristo. Então, foi quebrado. Que a maioria desses judeus que criam em Cristo, tá? Paulo, né? Que foi Paulo lá, escreveu Hebreu para esses judeus lá. O livro de Hebreu é para as pessoas lá, os judeus, tá, pessoal? Paulo escreveu aquilo. Mas aquela palavra também não é só para os judeus. Serve também para aqueles que são espiritual, aquele que crê em Cristo também. Entende, pessoal? Mas a intenção de ele escrever as coisas que ele vai explicando ali em Hebreus é para esses judeus, porque ele tinha conhecimento lá das coisas do Antigo Testamento. Já como é que se diz, os gentios, ele não seguia a lei, eles não tinham conhecimento. Agora, a gente como gentil, a gente segue a lei de Cristo. A lei da justiça e do amor que está no nosso coração. É assim, pessoal, tá? Isso, os pastores deviam estar ensinando essas coisas a muitos evangélicos, né? Que diz que é evangélico, devia estar ensinando isso. Está ensinando como tirar dinheiro, como ter dinheiro, tá? Está ensinando isso. Por isso que eu, quando conversei com uma pessoa que se diz que é cristã, porque vai para um templo evangélico, né? Ela não sabia dessas coisas, pessoal. Eu digo, como assim, pessoal? A pessoa está no grupo e não sabe dessas coisas? O que é que estão ensinando lá, pessoal? O que é que estão fazendo lá nesses grupos aí, pessoal? Por isso que não dava para mim nenhum desses grupos, tá? Nenhum, tá, pessoal? Aí tem os grupos espiritualistas, também ouvi, não dá nenhum, tá, pessoal? Então, por isso que aqui não tem nenhum grupo, tá? A gente busca a verdade para seguir o Criador em espírito e em verdade. É aqui o nosso trabalho, tá? Que muitos a gente vai falar que a gente é desengrejado. Não tem igreja, tá? Não é isso, tá, pessoal? A gente é conectado com a igreja quando a gente permanece na palavra. Então a gente se torna discípulo de Cristo e a gente conhece a verdade e essa verdade quebra a gente o ciclo. Então, liberta a gente disso. E graças a Deus isso aqui tem acontecido, tá, pessoal? Vou parar aqui, vou marcar 8ª parte, né, pessoal? Porque as horas passam para lá, pessoal, já 60 minutos. Vou marcar aqui 8ª parte
né? Amanhã, né? Se Deus e essa espiritualidade permitir, a gente continua aí, tá? O nosso estudo aqui sobre a quebra de ciclo espiritual. A libertação, né, pessoal? Da nossa alma, da matéria aqui, tá? Tá bom, pessoal. Então, você vê como as coisas é pro espiritual, né? Você vê que Cristo, os apóstolos, está sempre puxando a gente pro espiritual. Eu não sei da onde surgiu esse evangelho carnal que tá por aí, tá, pessoal? Mas é isso. A gente tá quebrando todos esses enganos que existe por aí, tá? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!